turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Nós vamos hoje então para a nossa videoaula. Vamos falar um pouquinho, continuar, né? A gente começou a falar sobre produtos notáveis. Então deixa eu escrever aqui, a gente está falando sobre o tema de produtos. Ai, gente, desculpa a letra, eu ainda estou me adaptando a escrever nessa lousinha aqui, né? Então vamos lá, produtos notáveis, tá? Nosso conteúdo hoje começa lá na página 17. Mas antes de entrarmos propriamente dito na página 17, vamos rever essas duas formas de produtos notáveis que nós comentamos. Então aqui a gente tem do produto pela soma, né? Nós falamos, e pela diferença. Então, toda vez que eu tiver entre parênteses dois termos, ou seja, um termo e um outro termo, e no centro eu tenho separado, né, um sinal de mais, eu tenho o quê? Um produto notável, que nós chamamos que é um produto pela soma, né? E para calcular esse produto, a gente viu, né, nas aulas que a gente pode fazer de duas formas. O que significa A mais B ao quadrado? Significa A mais B, né? Vezes A mais B. Ou seja, esse expoente 2 indica quantas vezes eu vou repetir aqui, ó, essa base, né, que é A mais B. E aí, aqui eu posso simplesmente fazer uma distributiva, né? Ou seja, tudo aqui, ó, tem que multiplicar todos esses dois termos com todos os outros dois termos do outro lado. Então, o A vai fazer vezes o A vai fazer vezes o B vou fazer vezes o A e o B vou fazer vezes B. Então, tenho lá A vezes A ao quadrado, B vezes A mais BA. Depois, desculpa, eu estava aqui, né? A vezes B. É AB, eu não continuei, já passei para o outro. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, só para a gente fazer o passo a passo, ó. O A vezes o A ao quadrado. O A vezes o B mais AB. Depois, o B vezes o A, ó, agora sim, mais BA. E depois o B vezes o B mais B ao quadrado. Esse AB com esse BA é a mesma coisa, porque eles estão multiplicando, é que nem a gente faz lá, ó, 3 vezes 4 e 4 vezes 3, ó, não dá o mesmo resultado? 3 vezes 4, 12, 4 vezes 3, 12. Então, vocês estão vendo que eles só estão em ordem diferente, mas é a mesma coisa. Então, esse BA eu posso escrever como A ao quadrado mais AB mais AB, deixo na direção do A o primeiro, mais B quadrado. Esses termos, por eles serem semelhantes, eu posso somar eles, né? E aí eu tenho lá o A ao quadrado, 1AB mais 1AB, eu tenho 2AB. E depois sobrou lá mais o B quadrado, né? E aí a gente chega a essa forma aqui, ó, de produto notável. Tudo bem? Chegamos aí, não dá para resolver mais. Paramos por aí, porque são termos, tudo termos diferentes. Então, não posso juntar A ao quadrado com AB e nem com B, são coisas diferentes, né? Mas eu expliquei para vocês também que nós poderíamos, ao invés de fazer todo esse passo a passo, se vocês conseguissem, ó, utilizar essa frase, guardar essa frase, a gente resolve isso rapidinho, né? Então, como que é rapidinho? Deixa eu só apagar esse daqui para vocês, vamos só relembrar. Esse é o primeiro termo, que nós chamamos de primeiro, e esse é o segundo. Então, olha lá, o quadrado do primeiro. Pega o primeiro termo e coloca ele ao quadrado. Depois, mais, então vamos colocar o sinalzinho de mais, 2 vezes o primeiro, então 2 vezes o primeiro, quem é o primeiro? A. Continuando, vezes o segundo, quem é o segundo? B, vezes B, tá lá. Mais, coloca o sinalzinho de mais, o quadrado do segundo. O segundo é o B, ele ao quadrado. Prontinho.
e aí a gente tinha já o nosso produto notável sem precisar fazer a distributiva, tá? A mesma forma, a gente pode fazer esse daqui que ali era pela soma, aqui é pela diferença, né? Então, eu tenho um produto pela diferença. É a mesma coisa que o de cima. A única coisa que vai mudar, um detalhe, mas é muito importante, é o sinal do termo central, que é esse daqui, ó. O termo que está no meio, ele vai mudar aqui. Então, olha lá, vamos pela frase, ó. O quadrado do primeiro. Pega o primeiro termo, que é o A, o B é o segundo, né? Então, pega o primeiro e eleva ao quadrado. E depois, agora, olha o sinal do central, ó, menos, porque aqui não é menos. Então, aqui será menos. Agora, a gente continua a mesma coisa, ó. 2 vezes o primeiro. Então, 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo. O segundo é o B. Vezes o segundo. Então, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Olha lá, tá? E depois, deixa eu só apagar isso daqui para vocês não se confundirem. E depois, ó, continuando, mais, coloca lá o sinalzinho de mais, o quadrado do segundo. O segundo é B, B ao quadrado. Viu, ó, que fica bem parecido com esse, ó, o de cima ficou A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Olha o de baixo, eu tenho A quadrado menos 2AB mais B quadrado. Ó, mesma coisa, só mudou esse sinal aqui, ó, tá bom? Então, isso nós vimos na aula passada. Agora a gente vai aprender mais uma forma, né? Mais um jeitinho de resolver. Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver quando acontece a seguinte situação. Então, agora eu tenho um produto da soma pela diferença. Nesse caso, ele vai aparecer dessa seguinte forma aqui, ó. Tá? Eu vou ter lá o A mais B vezes o A menos B. Tá vendo? Ó, eu tenho a soma multiplicado pela diferença. Eu não tenho um quadrado mais aqui, isso é diferente que A mais B elevado a 2, tá? Isso é diferente. Eu tenho o quê? A mais B vezes A menos B. Então, eu tenho exatamente o produto da soma, essa é a minha soma, o produto é o vezes pela diferença, tá aqui, tá? Então, olha lá, o menininho está explicando. Ah, que bom que você entendeu o quadrado da diferença, o que nós vimos anteriormente. Agora vamos a mais um produto notável, o produto da soma pela diferença. Vamos inicialmente considerar um quadrado. Então, pega um quadrado, tá? E aí, ele tem o lado A. Eu não sei qual que é o lado, então tá lá. O lado de cada quadrado é A. Em seguida, vamos aumentar o seu comprimento em B. Então, ele aumentou um pouquinho o comprimento, só esse pedacinho aqui, ó, o comprimento dele, tá? A altura não. Então, ele aumentou em B, então era A, ele aumentou um pouquinho que é B, então ficou A mais B, tá? E diminuir a sua largura em B. Então, ele aumentou o comprimento e agora a largura, aqui ele diminuiu um pouco. Diminuiu em quanto? Em B. Então, ele aumentou, ficou A mais B, e aqui ele diminuiu A menos B. A área, né, dessa figura, como que a gente calcula a área? Não é base vezes altura, a altura é a largura também aqui, tá? Então, o cálculo que a gente já viu agora recentemente, não era base vezes altura? Quem é a base? Ó, a base é o A mais B. Tá lá, ó, o A mais B, a minha base, vezes quem é a minha altura? O A menos B. E aí, a gente chegou exatamente num produto da soma pela diferença. Como que faz isso? Posso fazer dessa forma, simplesmente, que é pela distributiva, como a gente fez os outros. O A vai multiplicar com A, depois o A vai multiplicar com B. Vamos fazer, ó, A vezes A, tá lá, A vezes A.
depois A vezes menos B, ó, A mais A vezes menos B. Ele colocou aqui entre parênteses porque tem um menos, tá? Continuando, agora a gente vai multiplicar o B. O B, vamos fazer vezes o A, ó, tá lá, mais B vezes A, tudo positivo, então fica tudo mais. E depois, mais, opa, aqui embaixo, o B vezes o menos B. Então, eu tenho mais o B vezes o menos B. E aí, o que a gente tá? Tem A vezes A, eu posso representar da mesma forma que A ao quadrado. A vezes B, eu tenho AB. E mais com menos, ó a regrinha de sinal, mais com menos fica menos AB. E agora? Aí eu tenho menos AB, e depois eu tenho o mais AB aqui, que a gente só copiou, e B mais com menos aqui na regrinha de sinal fica menos. E B vezes B é a mesma coisa que B ao quadrado. Aqui ele não colocou ainda, mas tudo bem. A gente já poderia escrever aqui que isso é a mesma coisa que B ao quadrado. Aí vamos ao segundo passo. Eu tenho menos AB mais BA. A gente não falou que AB, ó, eu tenho menos AB mais BA, não é a mesma coisa que AB? A gente acabou de ver. O que eu tenho aqui na frente quando não tem nada? Não é 1? Menos 1 mais 1. Eu estou devendo 1, vou lá e dou 1, eu fico com 0. Então, isso é a mesma coisa que eu posso cortar aqui, ó. Esse menos AB com menos AB com mais BA é a mesma coisa que 0. Isso aqui some, ó, tá vendo? Sumiu. Então, eu vou ter quem aqui? Eu vou ter o A quadrado. E aí? E aqui eu vou ter o menos B quadrado. Então, gente, com isso, o que a gente conclui? A gente conclui o seguinte, daquele jeitinho fácil. Sempre toda vez que eu tiver uma situação dessa, de um produto da soma pela diferença, aonde eu tenho os mesmos termos, esse não é o primeiro termo, esse é daqui do outro lado também é o primeiro termo. Esse B não é o segundo termo? Esse B também é o segundo termo. Estão vendo que eles são iguais? Os primeiros são iguais aos segundos? Quando acontecer uma situação dessa, a gente vai ver em alguns exemplos. Basta eu pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado. O produto, não é que eu não tenho mais nesse primeiro e menos no outro, mais com menos, a gente não sabe que a regrinha de sinal é menos. E aí eu pego o segundo termo e elevo ao quadrado e já está pronto, tá? Vamos aqui só em alguns exemplos para a gente entender. Então, ó, aqui ele deu algumas situações com números. Então, imagine o seguinte, vamos pegar o número 8 e o número 4. Imagine que eu tivesse uma seguinte situação, 8 e 4. E eu quero fazer um produto da soma por esses números. Quem é o meu 8? Vamos supor que eu quisesse fazer aqui essa conta, 8 vezes 4, tá? Imagino que esse é um primeiro termo e esse é um segundo termo. Quem é o 8? Eu tenho que pegar dois números iguais, que somando eles dê 8. Então, ele pegou aqui, ó, o 6 mais 2 dá 8, e o 6 menos 2 dá 4. Tá vendo que o primeiro termo é 6 e aqui também é 6, e o segundo aqui é 2 e aqui também é 2? Eu fiz uma soma por uma diferença. O que a gente faz com isso? Basta eu pegar o 6, que é o primeiro termo, elevar ele ao quadrado, fazer um mais com menos, que fica menos, e pegar o segundo termo, que é o 2, e fazer ao quadrado. Quanto que é 6 ao quadrado? 6 vezes 6 é igual a 36, menos, quanto que é o 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. 36 menos 4, 32. Que 8 vezes 4 também dá 32. Tudo bem? Esse é um jeitinho de fazer. Aqui ele está explicando pela distributiva. Depois vocês dão uma olhadinha, tá bom? Nesse outro jeito. Agora, vamos aqui. Eu vou fazer alguns exercícios aqui com vocês, tá?
e aí depois vai ter uma lista de exercícios onde vocês vão praticar. Então, olha esse exercício aqui, ó. Eu tenho 9 mais A e 9 menos A. Tá vendo que é igualzinho? Ó? Tem o 9 aqui, tem o 9 aqui, tem o A aqui, tem o A ali. Ótimo, tá tudo igual? Por estar tudo igual e eu tenho no parênteses um mais e no outro um menos, então basta a gente fazer o quê? O quadrado do primeiro. Quem é o primeiro, né? 9. Podemos colocar lá o 9 ao quadrado. O que mais? O quadrado do primeiro, menos, porque mais com menos fica menos, o quadrado do segundo. Quanto que é 9 ao quadrado? 9 ao quadrado não é 9 vezes 9, que dá 81. Então, isso é a mesma coisa que 81 menos A ao quadrado. Olha esse outro. Quem é o primeiro termo? É o 2m, que é igual do outro lado 2m. E o 5, que é igual ao 5 do outro lado. Então, e aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Então, já tenho um produto da soma pela diferença. O que a gente faz? Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado. Todo ele vai ao quadrado, tanto 2 quanto m. Então, vamos escrever aqui, ó, 2m ao quadrado. Coloca lá, o menos. Tá aqui já o menos. Esse m não tá ficando. Vamos deixar assim. O menos. E vamos pegar o segundo termo e vamos colocar ele ao quadrado aqui, ó. O 5 ao quadrado. Tá? Quem é o 2m ao quadrado? O 2 ao quadrado. Primeiro vamos fazer só com 2. O 2 é 2 vezes 2, que dá 4. E o m ao quadrado? Ah, esse não dá para a gente saber, então vamos deixar lá. M ao quadrado. E aqui menos, eu tenho 5 vezes 5, que dá 25. Aqui, ó, tá errado, tá? É só 25. E aí sumiu o quadrado aqui. Tudo bem? Muito bem. Vamos pensar em números, tá? Aqui a gente está fazendo com letra, mas a gente pode pensar também em números. Eu tenho aqui, ó, o 23 e o 17. Vamos pensar no 23. Quem é o 23? O 23 eu posso escrever ele num produto de uma soma, como 20 mais 3. Quem é o 17? Eu posso numa subtração. É o 20 menos 3. Tá vendo? A gente colocou os mesmos termos. Coloca eles agora entre parênteses. 20 mais 3 vezes 20 menos 3. Feito isso, ó, são mesmos, esse 20 tenho aqui do outro lado. O 3 eu tenho aqui do outro lado. São os mesmos números. E de um lado eu tenho uma soma e do outro lado eu tenho uma subtração. A gente pode fazer por essa regra. Pega o primeiro termo, que é o 20, ó, e eleva ele ao quadrado. Vamos deixar lá, 20 ao quadrado. Mais com menos, a gente sabe que dá menos. Pega o segundo termo ao quadrado. 3, que é o 3, e eleva ao quadrado. Quanto que é 20 ao quadrado? Bem, 20 ao quadrado é 400. Menos, quem é o 3 ao quadrado? É o 3 vezes 3, que dá 9. E quanto que dá 400 menos 9? 391, tá? Então, aqui também tem um outro exemplo. Agora aqui é com número decimal, né? Com vírgula. Então, eu tenho que pensar que número que eu somando o 4,2, né? Dois valores onde eu somo dá 4,2 e aonde eu subtraio dá 3,8. Então, ó, para dar 4,2, eu vou pegar o 4 e vou somar com 0,2. E para dar 3,8, eu vou pegar exatamente o 4 e vou subtrair pelo 0,2. Feito isso, a gente coloca lá em evidência, né? 4 mais 0,2 vezes 4 menos 0,2. E aí? São os mesmos valores. Ó, eu tenho 4 desse lado e 4 do outro, e tenho 0,2 aqui, 0,2 ali. Ótimo! Agora é só aplicar o quadrado do primeiro. O primeiro ao quadrado, mais com menos fica menos, e o segundo termo ao quadrado. Qual que é o quadrado de 4? 4 vezes 4, que dá 16, menos
Quanto que é 0,2? Desculpa, faltou 2 aqui. 0,2 ao quadrado é 0,04. E aí, fazendo essa subtração, 16 menos 0,04, vocês têm lá o 15,96. Tá bom? Muito bem. Então, olha só, gente, continuando, eu quero agora que vocês resolvam alguns exercícios, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esses exercícios. Vocês vão fazer agora, somente em sala, o exercício 2. E eu já vou corrigir ele. E vai ficar como lição de casa o exercício 3 e o exercício 4, tá? Antes, ó, o exercício 3, presta atenção. O que vem a ser isso? É um produto pela soma. Onde eu tenho o primeiro e o segundo termo. Tá vendo que ele está elevado a 2? Por ele estar elevado a 2, é o produto da soma. Então, eu tenho que fazer aquela fórmula. O quadrado do primeiro mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Olha o B. O B, eu tenho o produto da soma pela subtração. Então, como que a gente faz? Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado. Mais com menos, o termo central é menos. E o segundo termo ao quadrado. Só isso. Olha o C. É o produto pela diferença. Então, eu vou aplicar aquela frase que nem fez aqui no A. O quadrado do primeiro. Só que o termo central é menos. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? A D também é pela soma e pela diferença. Aqui, ó, produto da diferença pela soma. A G vai ser semelhante a esse, eu vou ter que buscar um número que somando e subtraindo dois números iguais dê 230. Tudo bem? E o H, a mesma coisa. Eu vou ter que pegar um número que somando, subtraindo, desculpa, dê 19,7 e somando dê 20,3. Esse vocês vão fazer em casa e o 4 também, tá? Aqui na sala, eu quero que vocês agora pausem esse vídeo e façam esses exercícios, porque eu já vou voltar e já vou corrigir eles, tá bom? Então, dá uma pausada aí e resolvam esses. E aí, a gente volta para fazer os outros, tá bom? Bem, eu já vou corrigir, tá? Para a gente para dar tempo de fazer tudo isso daqui ainda hoje. Então, ó, vamos pensar num número que somando dê 31 e subtraindo dê 29. Bem, 31 eu posso somar quem? O 30 mais 1. E se eu subtrair o 30 menos 1, eu tenho 29 também. Vocês viram que eu somei e subtraí os mesmos valores. Então, é o produto da soma pela diferença. Todo ele vai ser, tá? E aí, como que a gente faz? Eleva o primeiro ao quadrado. Então, eu vou ter lá 30 ao quadrado. Coloca o, senão aqui é vezes, tá? Mais com menos fica menos. O segundo ao quadrado, 1 ao quadrado. Continuando aqui, quanto que é 30 ao quadrado? É 30 vezes 30, que dá 900. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 dá 1. E 900 menos 1 dá 899. Prontinho, tá? Agora aqui, quem é o 54 numa soma e o 46 numa subtração? 54 é quem? É o 50 mais 4. E o 46 é o 50 menos o 4. Ó, mesmos números, tá? Fizemos soma e diferença, só fazer a regrinha. O quadrado do primeiro, jogo 50 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 4 ao quadrado. 50 ao quadrado é 50 vezes 50. 5 vezes 5 dá 25.
e acrescenta 2 zeros, tá? Menos o 16, porque 4 vezes 4 dá 16. Essa conta vai ficar quanto? 2.484, tá? Deixa eu colocar aqui, gente, que não vai dar... Não sei se dá para vocês enxergarem aí. Deixa eu apagar aqui, ó, peraí. Deixa eu fazer... mais aqui, ó, igual, então vai ficar 2.484, tá? Corrija aí, vê se deu certo de vocês, tá bom? Vamos continuar. Quem é o 100 na soma? Na soma é o 100 mais 1, dá 100. Vezes, quem é o 99? O 100 menos 1. Muito bem, pega o primeiro termo, eleva ao quadrado. 100 ao quadrado. Mais com menos fica menos, o segundo termo ao quadrado. Quanto que é 100 ao quadrado? É só vocês acrescentarem. Ó, 100 vezes 100, ó. 100 vezes 100, tá? Eu vou seguir o 1 e vou contar quantos zeros tem aqui, ó. E aí vocês colocam a sequência de zeros, tudo bem? 4 zeros, então dá 10.000, ó, 10.000. E quanto que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1, 1. Quanto é 10.000 menos 1? É o 9.999, tá? Muito bem. Continuando, você está vendo que esse primeiro número é menor e esse é maior? Então, aqui vai começar com a subtração e aqui é com a soma, tá? Com a soma, para ser 303, a gente vai pegar o número inteiro. 300 mais 3 dá 303. E 300 menos 3 dá 297. Então, a gente tem aqui o 300 menos 3, que dá 297, vezes o 300 mais 3. Feito isso, pega o primeiro termo, eleva ele ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Quanto que dá 300 ao quadrado? Ó, pega o 3, faz 3 vezes 3, 9. Aqui não tenho 2 zeros, eu vou dobrar. Então, eu vou colocar 2, depois mais 2. E aí eu tenho lá 90.000. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Quanto que dá 90.000 vezes 9? Desculpa, 90.000 menos 9. Vai dar 89.000. Eu vou ter que fazer pequenininho, tá, gente? Ele apaga. 89.991. Vocês podem fazer depois lá a conta, tá? Tô pagando 89.000. Ah, eu não sei por que ele tá pagando. Deixa eu escrever aqui embaixo, tá? Só para ver. Acho que é porque tá muito pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo. Vai. 89.000. Olha, ele apaga. 991. Aí, ficou. Tá bom, gente? Então, vamos continuar aqui. Não, tá no vermelho mesmo. Aqui eu tenho um valor menor e aqui eu tenho um valor maior. Então, aqui eu já sei que é uma subtração. Vou começar e depois aqui uma soma. Para ser 3,6, eu somo 3 mais 0,6. Tudo bem? Então, se eu fizer 3 mais 0,6, a gente começa com a soma que é mais fácil. Dá exatamente 3,6. E agora, se eu fizer a subtração, dá exatamente o quê? O 2,4. Mesmos termos, pega o termo primeiro, eleva ao quadrado, menos o segundo termo, eleva ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. Menos 0,6 ao quadrado é 0,036. Tudo bem? Deixa eu só confirmar, gente, que agora até eu fiquei na dúvida aqui, mas que às vezes o número com vírgula, ele confunde a gente. 1, 2, 1, 2. Não.
Tá errado. Esquece esse zero aqui, ó. Pus um zero a mais. Tá? 0,36. Tudo bem? E 9 menos 0,36 vai dar quanto? 8,64. Prontinho. Tá bom? Então, corrige aí o exercício 2. Verifica se vocês fizeram certo. Dá um pause. E aí, em casa, vocês vão resolver, então, o exercício 3 e o exercício 4. E aí, depois a gente corrige, tá bom? Se ficar com dúvida nesse B aqui, ó, gente, que ele tá um pouquinho mais trabalhoso, depois eu explico para vocês, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.